Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Grande Deus, nós podemos reunir com fé a fé perfeita que temos alcançado através da mensagem do seu profeta, sem a qual não podemos ser arrebatados, porque vamos caminhando de fé em fé, e a fé do rapto está exatamente nestas mensagens, Pai, que sempre lemos. Por isso nós desejamos nos aproximar de Ti com o nosso coração, sentindo Sua presença, Sua ajuda, Sua força. Abençoa cada pessoa que veio a este recinto, Pai, está aqui para Te adorar, para Te servir. Nós Te amamos e por isso aqui estamos. O Senhor nos buscou, como o Senhor fez com Adão. O Senhor foi atrás dele. O Senhor veio atrás de nós. O Senhor nos chamou. Por isso nós aqui estamos. Queremos, Senhor Deus, dedicar todo o nosso viver para a honra e glória do Teu nome. E que a Sua igreja seja mais uma vez enriquecida com a Sua palavra. Que nós mesmos venhamos desaparecer, mas que a Sua palavra apareça na vida de cada um de nós e seja aquela verdadeira bênção, numa grande transformação de cada filho e filha de Deus. É o que nós Te suplicamos, no nome de Jesus Cristo, o Senhor que vive e reina por todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus os abençoe. Glória a Deus. Mais uma vez nós temos esta grande oportunidade de estar com vocês e juntos nós vamos alimentar mais um pouquinho da palavra de Deus. Amém. Assim como o físico, nós não podemos viver sem o alimento, assim também a vida espiritual. E se no natural algo teve que morrer para nós podermos viver, no espiritual também Cristo teve que morrer para que pudéssemos ter vida eterna. Amém. Então nós temos o alimento que precisamos, pois Deus sempre tem uma mesa farta para o seu povo. Antes da leitura, apenas eu quero ler um parágrafo. O batismo com o Espírito Santo quando o crente é batizado com ele, diz o profeta que ele está livre do pecado, porque Deus não te vê mais, Ele vê somente a Cristo. E quando você está naquele corpo, que é o corpo de Cristo, Deus não pode julgar aquele corpo, Ele já o julgou em Cristo. Ele tomou o nosso julgamento e nos convidou, e pela fé, através da graça, nós andamos e aceitamos o nosso perdão. Você deve ser agradecido a Deus pelo perdão. Deus te perdoou, e Ele não nos perdoou como um homem perdoa o outro.
Porque o homem te perdoa, um perdoa o outro, mas você nunca é justificado diante daquela pessoa por causa de seu fracasso. Porque aquele irmão, aquela irmã não esquece que nós falhamos. Mas Deus não nos perdoou assim. Ele chegou ao ponto de nos perdoar e esquecer. Ele não lembra que nós pecamos. Não é que Deus é ruim da mente, é que Deus é Deus. É que Deus, quando perdoa, Ele perdoa mesmo. E Ele mostra que Ele é acima de sua criação, porque Ele é o Criador. E todos nós somos agradecidos pelo perdão. Se não fosse o meu perdão, eu não poderia também estar aqui alegre com vocês. Se aqui estou com vocês é por causa do perdão. Ele me perdoou e eu estou tão certo e que Ele me perdoou que eu posso caminhar em sua presença sempre agradecido. E o Espírito nos traz a este companheirismo com Ele. E não andamos mais segundo as coisas do mundo, mas andamos no Espírito. Vivificados, a palavra veio até nós. Ele morreu em meu lugar. Estou vivo, aqui estou. Quem uma vez estava morto em pecado e transgressões, fui vivificado. Todos meus desejos são para servi-lo. Todo o meu amor é para Ele. Você não pode dedicar o seu amor e o seu desejo a mais ninguém senão a Ele. Quando o pecado entrou lá no princípio e a sentença foi dada à mulher, Deus chegou ao ponto de dizer a ela que com dores daria à luz filhos e o desejo dela seria para o seu marido. Não teria desejo para outro homem, porque ali entraria o adultério. O seu desejo é para o seu marido, e a igreja é da mesma maneira. O desejo da igreja é para o marido dela, porque o marido da igreja é Cristo. Aleluia. Todos os meus passos desejam estar em seu nome, ou seja, onde for que eu vá, seja o que for que eu faça, eu o glorifico. Em casa, na rua, no carro, no trabalho, em todo lugar. Ninguém precisa ouvir minha voz, porque eu posso glorificar em espírito, eu posso adorar em espírito, eu posso cantar a Ele em espírito. Eu estou caçando, diz o profeta, se estou pescando, se estou jogando bola, seja o que for que eu esteja fazendo. Você não escandaliza porque foi o profeta que falou, né? Eu desejo ser Cristo em mim. Não é formando um time, né? Em tal vida que aquilo faça com que o homem anseie por ser daquele modo, não com tagarelice, calúnia e falando de suas igrejas. Compreendeu? Através de um Espírito somos batizados naquele corpo, e quando vir o sangue, eu passarei de vós. Amém. Fiquemos de pé, amados. Hebreus capítulo 5 e 6, parágrafo 118. A nossa leitura em Êxodo capítulo 16, versículo 19 ao 21. E disse-lhes Moisés: ninguém dele deixe para amanhã, falando sobre o maná. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, antes alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e aquele criou bicho e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um, conforme ao que podia comer, porque aquecendo o sol, derretia-se. Amém. Pode assentar, irmãos. Aleluia. Vamos pensar que
há somente um lugar que conserva o verdadeiro crente. Somente um lugar. Não existe mais lugares. Somente um lugar que conserva o crente. Porque o crente, ele é tal qual o maná que ele come. Você sabe que você é o que você alimenta. Se a sua alimentação é fraca, você é fraco. É o tipo de alimentação que nós temos no século XX. Frangos de granja. Então hoje nós não podemos ser fortes como os nossos antepassados. Somos fracos fisicamente e é proveniente da alimentação a qual nós alimentamos. Então nós somos aquilo que comemos. Na vida espiritual não é diferente. Se você come qualquer coisa fraca, você é um fraco. Se você come qualquer coisa que não tem as proteínas e vitaminas espirituais, você também não terá vitaminas e proteínas nesta vida espiritual. Mas se você come uma mensagem, tal qual a mensagem do profeta de Deus, eu creio que não existe alimento melhor. Não tem alimentação melhor que possa dar substância para o crente, para ele poder caminhar de cabeça erguida, não cabisbaixo, envergonhado, decepcionado, não, de cabeça erguida, sabendo em quem ele tem crido, porque ele tem se alimentado com o maior alimento que existe. Nesta era, eu desconheço outro alimento. Não existe alimento para a igreja noiva de Jesus Cristo fora da mensagem do profeta Elias. Por isso, qualquer coisa que nós precisarmos, nós temos que corrermos a estas mensagens. Nós vamos ali, cada vez que você toma a Bíblia, a mensagem, você alimenta e fica forte. Se o crente está fraco, coma a palavra, coma a mensagem. Agora, se não tem apetite para com a palavra, peça a ele, ele abre o apetite. É só pedir: Senhor, abre o meu apetite. Eu quero orar mais, eu quero comer mais sua palavra, eu quero me alimentar o suficiente que me dê força para eu poder suportar as lutas, as tentações, as dificuldades que me rodeiam dia e noite sem parar. Eu preciso de alimento. E como é bom, eu alimentei e eu estou bem aqui. Você alimentou, deve estar bem. E se não alimentou hoje, desde cedo, você pode notar que você está fraco no físico. E se você não alimentar com a palavra, você se enfraquece, se abate. Mas como é bom a gente poder sempre ter um prato bem recheado para podermos alimentar. Aí a alma fica bem. A alma não se alimenta com terra, com riqueza. O rico quis dar esse alimento para a alma, mas não adiantou nada. A voz logo repreendeu e diz: louco, se hoje pedir a sua alma o que tens preparado, para quem ficará? Você acha que a alma vai comer esta riqueza que você tem, depois que você rejeitou o meio de Deus para alcançar vida eterna? Ainda quer alimentar esta alma com outra coisa? Não. A alma, diz irmão Brana, é a natureza do espírito. E o espírito do crente é dominado, é ungido pelo Espírito Santo. E quando você tem esta unção de Deus sobre o seu espírito, a sua alma agora ela é outra alma. Se você não pensou nisto, pense que você tem uma nova alma, porque a alma é natureza do espírito. Então a alma que pecar, essa morrerá, e aquela que pecamos, ela já morreu. Agora não a temos mais, porque ela já morreu. A alma pecou, ela morreu. Mas no lugar daquela alma que é a natureza do espírito, não ficou sem, porque você não pode ser perfeito só entre corpo e espírito, porque seríamos um animal como os demais, irracionais. Mas nós somos mamíferos, raciocinamos,
Temos uma alma, e diz o irmão Brana, a alma é o que faz a diferença entre nós e os demais animais. É a alma. Então, aquela alma que pecou, ela morreu, porque diz a Bíblia, a alma que pecar, essa morrerá. E não teve um que nasceu aqui que não pecou, morreu. Mas agora uma nova natureza, uma nova alma foi dada ao cristão. E como isto ajuda a igreja que é o povo de Deus, saber que não temos mais aquela alma de carrapicho, de pecado, de abrolho. Agora esta alma que temos é a alma de Jesus Cristo, a natureza do Cordeiro: fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Esta é a alma de Jesus. Você sabe que é a natureza do Cordeiro, é a natureza do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esta natureza está agora em nós. Deus colocou esta natureza na nossa vida. Aleluia! Como é bom saber que agora eu não tenho uma fé natural. Agora a fé que tenho é a dele. A virtude que tenho é a dele. Não é aquela natural, que quer dizer também força e poder natural. Mas esta virtude que tenho agora, através do batismo com o Espírito Santo, do novo nascimento, então nós temos alcançado a virtude dele. Não é nada nosso. Você verá que a estatura de um homem perfeito não é nada nosso, tudo é dele. E quando a igreja tem tudo isso dele e não tem nada dela, ela é uma igreja invencível. Irmão Brana diz que ela é a igreja invencível. Esta era que estava chegando é exatamente esta era desta igreja, que seria uma igreja invencível. Não há nada que possa vencer essa igreja. Amém. Bom, pensando no lugar que nos protege, que nos conserva, você sabe que Eva foi a primeira que saiu de trás daquele lugar de proteção, que a conservava pura, intocada, limpa. Ela saiu daquele lugar. Olha, o crente deve pensar muito bem. Se você é um filho de Deus, a sua alma diz: isto aqui é de Deus. Tem algo aqui que é de Deus. A minha alma diz que eu sou de Deus. Porque, como eu estava dizendo, não podemos ficar só em corpo e espírito quando aquela natureza morreu. É por isso que o Espírito Santo veio com sua natureza cétupla, que é a natureza do varão perfeito, na igreja, para fazer desta igreja o que ele quer, porque nós temos que pensar como ele pensa, nós temos que falar como ele fala. Até o tratar com uma prostituta, temos que tratar como que ele estivesse tratando com aquela prostituta, porque é ele que está vivendo em nós, é a sua natureza, já não é mais aquela natureza mesquinha que tínhamos. Contudo, na verdade, não ficamos sem tentação, mas nós já somos vencedores por Jesus Cristo, o qual nos amou. Nós não vamos ser mais derrotados. O crente não pode encarar o diabo como que o diabo sendo tão forte e você tão fraco. Você encara o diabo vendo que o diabo é. Por mais forte que o diabo é, o Deus que está em você é muito maior. Porque além do mais, o diabo é uma criatura, e o que está dentro de você é o Criador. O próprio diabo foi uma criação de Deus. Então o diabo respeita quando ele vê Jesus Cristo dentro da igreja. Irmão Brana diz na mensagem o sinal: não tente apresentar ao diabo qualquer coisa, porque ele teve 2 ou 3 encontros com o sinal e caiu em problema. Foi quando o diabo entrou em problema, quando ele encontrou com Jesus e tentou Jesus para comer pão, transformar pedras em pães. Jesus não fez nada perante ele. Levou lá no pináculo do templo, tentou Jesus, usou a Bíblia e diz: está escrito, porque ele viu, ele é sagaz.
Ele viu que Jesus usou a palavra da primeira vez, porque está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo, com sua sagacidade, diz: agora vamos ali. Levou no pináculo do templo e diz: pule daqui, porque está escrito. É o diabo usando a Bíblia também, porque ele sabia que se ele não trabalhasse no mesmo plano de Jesus, ele não iria conseguir nada. Então ele trabalhou com a mesma ideia de Jesus, mas nem assim, ele não tinha condição de vencer, porque Jesus não obedecia e não obedecerá, e o crente também não obedecerá uma escritura citada pelo próprio inimigo, que é uma tentação. Não tentarás o Senhor teu Deus. Você não tem que obedecer uma escritura citada pelo inimigo, porque Jesus podia pular do pináculo do templo, porque está escrito no Salmo 91, e dar a ordem a teu respeito para que não tropeces em pedra alguma. Jesus podia pular, que ele não tropeçava em nenhuma pedra, não tinha problema, ele cairia ileso lá embaixo, firminho, como Jesus era mesmo. Só que quem citou a escritura foi Satanás. Diz: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo devia dar uma olhada e dizer: mas eu estou tentando apenas um homem chamado Jesus. Mas ele sabia quem era aquele homem. Muita gente engana, mas o diabo sabe. Muita gente passa por alto a verdade, mas o diabo sabe. O diabo sabia que aquilo que estava em Paulo e Silas era o poder de Deus. O diabo sabia, naquela adivinha, clamava atrás deles, mas ele simplesmente olhou para trás e expulsou aquele demônio, e aquela moça ficou liberta, o demônio saiu, e por isso eles foram para a cadeia. Mas como é bom, na sinceridade que estava vivendo o apóstolo São Paulo, e não obedecendo também a palavra do diabo, o que o diabo cita, porque ele citou, você não tem que obedecer. Você tem que saber que se foi ele quem citou, aquilo é uma tentação, e você não pode tentar a Deus com aquilo. Porque muitas vezes você pensa: eu tenho fé, então eu estou torrando café e vou sair no chuvisqueiro. Você tenta a Deus, você está tentando a sua própria fé, e você pode sair lá fora e entortar. Porque você não deve fazer isso só por dizer: eu tenho fé, mas eu sei como caminhar com esta fé, eu sei a que hora eu vou usar esta fé. Não é de qualquer maneira que eu a usarei, porque Deus me tem dado uma fé que não é mesquinha, é uma fé perfeita. A igreja é alimentada por isso, nós como cristãos somos alimentados por isso e protegidos por esta vigilância à palavra. Não importa o que o diabo diga, creia você na palavra e fique firme ali. Talvez você não vê nada mais, diga: Senhor, mas eu creio na sua palavra. Aleluia, glória a Deus. Então eu pensei nisso, que o lugar que conserva o crente é o batismo com o Espírito Santo, é a posição, esta é a região celestial, isto é estar em Cristo Jesus. Regiões celestiais é exatamente isto, estar em Cristo, onde Ele pode dominar você e te conservar ali. Ele não te conserva como a alimentação enlatada, com acidulantes, com conservantes e isto e aquilo. Não, Deus te conserva com a palavra somente. Deus não usa destas coisas naturais que matam. O que de Deus tem para conservar a igreja é somente o que dá vida. Por isso o maná é uma grande alimentação. Mas a gente vê o maná em 3 lugares. Eu gosto de ver o maná porque o maná estava caído no arraial de Israel. E quando Deus mandou o maná, o povo não sabia, porque o povo pediu carne, Deus deu carne para eles, disse para Moisés: fala para eles que amanhã eles vão ter carne até sair pelos narizes. Porque Deus gosta de tratar. Diz: quando você murmura demais, ele dá até você enfadar. Eu vou dar carne para eles até sair pelos narizes.
Deus é bom. A gente tem que gostar de um Deus desse jeito. Ele não gosta que fiquemos tentando. Ele não gosta que venhamos murmurar. Ele quer que tenhamos fé e paciência. É isto. E isto não tinha Israel. Israel não esperava. Mas eles pediam, Deus dava. Ele pediu água, Deus mandou água para eles. Não importava. E a gente nota que uma hora que Moisés falhou, é interessante, tem tanta gente que falha, vem o perdão. Moisés falhou uma vez. Aquela vez que ele falhou, Deus falou para ele: você não vai entrar na terra. Meu Deus, as pessoas, cada vez a gente falha, chega a Deus, Deus perdoa, Deus tem misericórdia. Mas Moisés era um tipo de Cristo, e a coisa tinha que ser tão perfeita, porque era tipo. E ele então, quando ouviu Deus falar, ele fez errado do que Deus falou. Por causa da pressão do povo, Deus disse para ele: fale com a rocha. E ele pegou a vara. Quando ele estava enraivecido, a gente pode notar que Deus disse que ele era o homem mais manso da terra. Mas aquele povo era tão mau, um povo que ele tirou do Egito com mão forte, com braço poderoso. Aquele povo era tão mau que fez até um homem manso ficar nervoso. Eles pegaram e fizeram Moisés ficar nervoso, e ele pegou aquela vara e enfiou a vara na rocha 2 vezes. Diz: porventura não sairá água desta rocha para vós, rebeldes. Foi uma mensagem forte. Mas logo em seguida, Deus mostrou para ele que ele fez algo incorreto, porque aquilo ele glorificou a si próprio. Irmão Brando ensina isso. Diz que Moisés glorificou a si mesmo, e foi por isso que Deus teve que entrar em cena e não deixá-lo entrar na terra prometida. E uma das coisas tão importantes é a gente ver por que Moisés tinha que passar por isso. Porque Moisés é um tipo de Cristo, e somente com o tipo de Cristo não poderia Israel chegar à terra prometida. Deus precisava de um outro tipo. Então Moisés tinha que sair de cena para que o outro tipo entrasse em cena. Moisés, tipo de Cristo, mas Deus precisava de um outro. Deus levantou Josué, que é um tipo do Espírito Santo, diz o profeta. Então Josué foi quem levou o povo à terra prometida. Josué foi quem separou as terras para o povo e deu cada partícula para cada tribo de Israel. É isto que o Espírito Santo faz. Deus teve que passar por isto. Por isso Jesus teve que morrer, e teve que vir o Espírito Santo para poder encaminhar a igreja ao verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Você tinha Cristo, nós temos Cristo como um consolador quando ele estava aqui na terra, em carne. Mas ele teria que vir como um consolador eterno. Ele teria que estar na igreja. Ele não poderia ficar apenas em companheirismo com a igreja. Ele tinha que entrar na igreja, e para entrar nela ele tinha que ser Espírito. Então ele voltou ao Pai, e logo 50 dias após sua ressurreição, ele desceu sobre a igreja no dia de Pentecostes. Ele desceu e encheu sua igreja, repartiu a si mesmo para a sua igreja. Hoje nós temos esta partícula de Deus, e você vai entender que não apenas umas pequenas fagulhas que temos, porque o irmão Brana diz que é apenas um pequeno sistema de Deus, do tamanho de uma unha, injetado no nosso sistema, faz de nós um verdadeiro cristão. Uma coisinha pequena. Por isso nós temos que crer que uma gota do sangue de Jesus Cristo é suficiente. Não tem uma hora que o crente pode passar sem pensar na virtude que tem o sangue de Jesus. Diz: aquela química secou. Não, ela está trabalhando ainda hoje. Ela trabalha hoje. Aquilo era o sangue de Deus. Nós não fomos salvos por sangue de gentil, nem por sangue de judeu, mas foi o sangue de Deus, o Espírito Santo, que verteu seu sangue através de Jesus.
Ele precisava de um corpo e por isso ele gerou um corpo, verteu sangue para poder ser o guardião, o protetor, o conservador da sua igreja. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Lugar que conserva o crente. Então, aquele maná no arraial era para ser colhido apenas um gomer, e aquilo era muito pouco. O efa é 37 litros, um gomer é 3,7 litros, então é muito pouquinho, é um décimo do efa, o gomer. E eles olharam aquela medida, eu creio que alguns glutões devem ter olhado aquela medida e diz: isso daí não está com nada não. O profeta diz que ele diz, essa medida 3,7 para a família, cada família, alguém comia bastante, dizia: só eu como isso daí tudo, com a fome que eu estou, só eu vou acabar comendo isso. Olha, tem uma coisa, nós vamos guardar mais, vamos, ele devia ter pensado nisso, que vontade, guardar mais maná, mas que bem faria esse maná a mais, que bem faria. Ele não podia ser guardado mais do que aquele dia, mas o medo de no outro dia não ter maná. Você não tem que ter medo, você tem que crer que tem maná. Hoje a gente fica tão satisfeito porque, meu Deus, vai ter maná para lá. Mas tem maná, você olha na Bíblia, na mensagem do profeta, mas tem maná para todo lado. Não tem jeito de você ficar sem maná. E hoje não precisa só 3,7. Hoje você pode comer à vontade. Você pode vir para a igreja e dizer: hoje eu vou comer até me satisfazer mesmo, eu vou encher. Pode orar a semana toda, não tem problema de jeito nenhum. Pode ler a mensagem, como quando a gente aceitou a mensagem. Mas o início, a gente pega uma mensagem assim, meia hora, vai lá no fim dela. Porque vê, mas tem 100, 200 mensagens, 300 mensagens. Eu quero conhecer, que fome, que vontade. Oh, irmãos, mas hoje ainda temos este maná armazenado. Glória a Deus. E eu quero que vocês vão notando bem que este maná, que Deus tem derramado desde o arraial, que aquele maná caiu, o povo não sabia o que era aquilo, ninguém conhecia o que era aquilo. Se não tivesse um profeta na terra, eles deixariam aquilo acabar no arraial. Mas quando aquilo caiu, eles perguntaram para Moisés: o que é isso? O profeta respondeu: isso é maná, comida de anjos, Deus mandou para vocês. Só que agora vem a restrição, vocês vão colher só tanto. E não pode deixar para o outro dia, porque senão vai bichar. Então eu quero ver essas duas partes. O que ficava no arraial, o sol batia e ele desmanchava, derretia, sumia aquele maná. Logo eles pegaram aquele mesmo maná, eles tinham levado para casa. Lá fora ele derretia logo, dentro de casa ele durava o dia inteiro, ele aguentava o dia inteiro dentro de casa. Punha aquele maná ali e dentro de casa, pode comer, você pode comer, que isso daí não faz mal, come, é alimentação, dentro de casa, mas ainda não é o lugar próprio. Eu queria até que vocês percebessem bem que o irmão Branham fala alguma coisa sobre isso. Deixa eu ver se é aqui no parágrafo 52. Eu sei que há muitos que levantarão e dirão: eu não preciso mais de ir à igreja, louvado seja Deus, o Espírito Santo tem vindo, Ele é o mestre. Quando você tem aquela ideia, você está simplesmente errado. Se você tem maná em casa, que é as mensagens do profeta, só em casa, ela vai servir na sua casa, mas não é para hoje ainda não. Ela vai ter o tempo que vai servir quando fechar as portas. Se nós ainda estivermos aqui por um pequeno espaço, então vai servir este maná. Mas não tente ficar em casa hoje, não vir à igreja dizendo: tem maná, eu tenho maná em casa, não preciso do pastor, não preciso da igreja, porque eu já tenho maná. Porque existem esses espíritos errados. Então está na mesma mensagem, Hebreus capítulo 5 e 6, parágrafo 52. Você não deve pensar desse jeito, porque só tem um lugar que o maná permanece.
E aí você vai ver que este lugar é o melhor lugar. Meu Deus, o mesmo maná do arraial era o mesmo maná que estava dentro de casa. O do arraial durava pouco tempo porque o sol batia e derretia. O outro levava para dentro de casa e ele durava o dia. Eles podiam comer sossegado, mas tinha um maná que não envelhecia, que não bichava. Tinha um que não envelhecia, que não derretia, que não bichava. Mas era porque estava no lugar certo. O maná tem que estar no lugar certo. Se ele não estiver no lugar certo, ele derrete, ele bicha. E foi isso que aconteceu naqueles dias. Cheira mal, porque não é o lugar certo dele. Eu estou tomando estas coisas porque eu creio que Deus tem algo para nos dar dentro deste pensamento, porque é muito gostoso. Então Deus mandou Moisés fazer uma arca. E dentro daquela arca era para Moisés colocar uma das coisas, uma panela dourada cheia de maná. Lembra bem que o maná do arraial derretia, o mesmo maná pondo dentro de casa, ele durava só aquele dia, aquela noite. No outro dia, se você quisesse permanecer com ele, ele já estava cheio de bicho e cheirando mal. E era o mesmo maná que Deus mandou pegar e pôr dentro da arca. E a arca estava atrás do véu. Não existe lugar melhor. O crente que está no átrio, ele desmancha logo, mesmo com a mensagem, mesmo comendo o maná. É o mesmo maná, mas ele desmancha. O crente que ainda pensa em ficar em casa estudando as próprias mensagens, que é o maná, ele tem que saber que aquilo está cheirando mal dentro da casa dele. Não é assim que faz. O irmão Branham ensinou que não é assim. Que se fosse para nós ficarmos em casa, para que foi que Deus levantou pastores, evangelistas, profetas e mestres? Para quê? Se ele tinha que ter apenas o Espírito Santo como mestre, porque foi então que ele disse e que levantaria mestres, conforme está em Efésios 4:11. Então nós temos que colocar as coisas no lugar certo. Moisés colocou no lugar que Deus mandou. E quando aquele maná foi posto dentro daquela panela dourada, dentro da arca, atrás do véu, ninguém podia chegar ali senão o sumo sacerdote santificado. Você vê que ele era justificado, o sumo sacerdote era justificado, era santificado, porque era com uma vasilha de sangue que ele entrava na presença de Deus, atrás do véu, na glória da Shekinah. Ele não podia entrar naquele lugar se ele não tivesse o sangue, a santificação, mesmo oferecendo em propiciação daquele povo pecador. Ele tinha que entrar com uma vasilha de sangue, mas ali dentro, naquele lugar, no Santo do Santo, era ali que estava Deus. Era ali que estava Deus. A irmã Branham diz: Deus vivia na arca, parágrafo 90. O Velho Testamento tinha um véu que escondia a arca onde Deus vivia. O povo do átrio da justificação, da santificação, estava tudo ali bem, mas o lugar correto era lá atrás do véu. Mas eles não podiam entrar. Mas eles tinham um representante. Eles tinham o sumo sacerdote. Ele entrava com o sangue. Tinha que entrar com o sangue. Sem sangue ele não podia entrar. E para entrar ele tinha que ser amarrado também pela cintura. Ele tinha que ser amarrado com uma corda. Porque se até o sumo sacerdote estivesse em pecado, em erro, quando ele entrasse aquele véu adentro, ele morreria lá dentro. E ninguém podia entrar para o tirar lá de dentro. E lá dentro não é lugar de gente morta. Lá dentro não é lugar de defunto. Então eles teriam que puxar o sumo sacerdote por aquela corda, porque ninguém podia entrar ali dentro.
Então Deus sempre teve estas coisas bem perfeitas, até que nós vamos chegar em Jesus Cristo. Quantos sabem disto? Claro, bem, aquele velho tabernáculo foi feito homem aqui. As cortinas de peles tingidas de bode e assim por diante, onde fez um tabernáculo para esconder a presença de Deus. Eu fico pensando, Deus escondia sua presença do povo. Deus morava ali encostadinho no povo, mas atrás do véu. Ele não podia estar ali com o povo, senão com a palavra do profeta, com a palavra do sacerdote, do sumo sacerdote, é que ele estava com o povo, mas ele mesmo estava morando atrás do véu. Era o lugar dele morar, atrás daquelas cortinas. Quantos sabem que somente um homem podia entrar ali uma vez por ano? Claro, e este era Arão, estava ali uma vez ao ano, e ele tinha que estar ungido. Oh, o requisito! E ele tinha que ter fogo em sua mão. E se ele fosse sem aquilo, ele morreria logo que passasse por aquele véu. Ele morreria. Ele cairia morto. Ele devia entrar ali e acender estes castiçais. Para começar, ele tinha que entrar no lugar santo. Mas ele tinha que entrar com o fogo na mão, porque ele tinha que acender aqueles castiçais, as 7 lâmpadas. E com o fogo da primeira ele acendia, mas o fogo para acender a primeira ele tinha tirado lá do altar. Entrou e acendeu a primeira lâmpada, a segundo pavio, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Ele não podia entrar sem fogo ali, porque o povo precisava de luz dentro daquele lugar santo. Mas quando era para entrar no Santo do Santo, atrás do véu, ele não precisava levar fogo. Aleluia! Porque lá já havia uma luz inacessível. É onde Deus habita, onde o Senhor vive, onde reina a sua presença. Lá ele não precisava levar este fogo, porque o fogo era apenas até a santificação. Lá dentro já era uma vida vivida totalmente na direção de Deus, sem coisas artificiais ou naturais. Aleluia! Glória a Deus. Então, aspergir o lugar de misericórdia, o qual clamava o sangue da morte que substituiu. Então Cristo devia vir para cumprir isto. E como podemos ver, ninguém podia entrar. Era o lugar da presença de Deus. Por isso hoje nós temos que ser muito rebeldes para não entrar nesse lugar, porque nós já sabemos como devemos estar, andando corretamente. Arão estava assim, vestido corretamente e ungido corretamente. Campainhas que eram as romãs que estavam em sua vestimenta, que enquanto ele entrava no Santo do Santo, aquelas campainhas batiam. Irmão Brana diz que era como dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E quando a igreja israelita escutava aquele barulho ir entrando véu adentro, a igreja sabia: nós alcançaremos o perdão daqui a pouco, os nossos pecados serão apagados daqui a pouco, ou cobertos daqui a pouco. O nosso pecado será coberto, porque ali vai o nosso sacerdote levando a oferta. Ele não entra sem a oferta de sangue. Ali no átrio foi fogo, mas lá dentro tem que entrar com o sangue. Ele vai entrando, porque dali ele vai trazer o perdão para os nossos pecados, através da oferta que ele vai fazer na presença de Deus. Não era apenas aquele natural. O homem tinha que estar preparado para estar naquele lugar, para entrar naquele lugar. Por isso não é de qualquer maneira que somos obreiros, que somos diáconos, que somos pastores. Não é de qualquer maneira. Nós encaramos este lugar o qual nós temos que entrar, porque é um povo que espera também na nossa ajuda, mesmo o véu tendo já sido aberto, rasgado para nós.
Há um povo que espera na ajuda dos pastores, que precisa de seu consolo, de sua mensagem, de sua ajuda, de sua mão, de sua oração, que precisa. O povo carece disto. Este é o afeto humano que nós precisamos. Mas tem uma coisa: se isto nos faltar, nós entraremos lá mesmo assim. Se isto nos faltar, se não tiver afeto de ninguém a nosso respeito, nós entraremos lá pelo sangue de Jesus Cristo. Mas vocês têm que saber, a igreja, como ficar sem esta presença, como rejeitar este lugar, como pensar em ficar no átrio exterior, no átrio interior, que era o lugar santo, e não entrar ao santo do santo, porque só ali é que tem maná que permanece. Ali tem maná que não dá bicho, ali tem maná que não desvanece. Esse é o tipo de crente que nós vemos hoje quando ele está neste lugar. Enquanto ele não estiver neste lugar, ele estará razoando, ele estará reclamando, ele estará dizendo: alguém não faz isso para mim, fulano não faz isso para mim, ninguém me ajuda. Mas quando ele entender que não é o outro ajudar, que é bom esse companheirismo, é bom este afeto, mas não é o outro ajudar, é hora dele mesmo entrar. Não é mais ninguém que vai entrar lá para você. Jesus já entrou no nosso lugar. Não podíamos entrar. A igreja israelita ficava ali esperando o sacerdote voltar. E ele voltava e eles rejubilavam, porque os seus pecados foram cobertos por sangue de bodes, de touros, de novilhos. Foi coberto o seu pecado. Mas hoje, irmãos, nós temos as Escrituras para nos informar que quando o Senhor Jesus Cristo morreu, o véu do templo rasgou de alto a baixo. O lugar que os israelitas não podiam entrar, agora foi rasgado o véu, foi rompido a parede de separação, que não deixava o homem entrar e receber vida de Deus, apenas vivendo aqui com experiências exteriores. Mas agora ele tinha que entrar véu adentro, porque ele tinha que ter uma experiência com Deus, ele e Deus. Por isso, na mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, irmão Brana diz assim: a senhora diz, o meu marido não quer que eu coloque esse tipo de roupa. Ele diz, tem que tirar isso também. É só você e Cristo. Não tem ninguém mais para te atrapalhar. Eu cheguei a este ponto de pensar que não tem ninguém que pode mais atrapalhar um eleito. Você tem que crer nisso. Senão você não vai chegar lá. Não é questão de minha pregação, não. Você sabe que está tudo nas mensagens do profeta. Nós não dependemos mais de ninguém aqui para poder levar-nos até lá. É o que nós temos, é a mensagem do irmão Brana. Esta mensagem é que nos levará até lá, porque ele diz que a fé para o rapto. E o que é que nós estamos esperando? É o arrebatamento? Então ele diz, a fé para o arrebatamento está nas mensagens. Então o crente precisa de ouvir. Se ele não sabe ler, ele precisa pelo menos dedicar a ouvir a mensagem, vir à casa de Deus, pedir para alguém ler a mensagem para ele, e aquilo ali imbui o seu coração, e mesmo ele sendo ignorante da letra, ele tem a revelação de Deus no seu coração. Isto é tão maravilhoso, quando a gente pode ver um crente lá dentro. Ele não é reclamador mais, mas um crente no átrio, meu Deus, você encontra com ele, só está razoando, chorando, lamentando. Eu não posso, eu não consigo, eu não faço, eu não vou, eu não chego. Mas quando ele percebe que o caminho já foi aberto, por que você não vai? Não tem ninguém impedindo. No Velho Testamento tinha, ninguém podia entrar, e eles tinham vontade de entrar. E por que agora o véu foi rasgado de alto a baixo? Mostrando que foi Deus que rasgou.
foi de cima para baixo, não foi uma obra natural do homem para rasgar o véu de baixo para cima, mas Deus chegou lá em cima e partiu ele de cima para baixo, para mostrar: é o meu trabalho. Era o que ele tinha feito na cruz, rompeu o lugar de separação, e agora eu posso entrar, você pode entrar, todos os cristãos podem entrar nesse lugar que tem a presença contínua de Deus. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, graças a Deus. Deixa eu ir mais um pouquinho aqui. Neste lugar que está a glória da Shekinah, foram postas 12 varas também. Ali dentro foram postas 12 varas, cada uma representava uma tribo de Israel. Ali havia a vara de Ruben, Gade, Aser, Naftali, Manassés, Simeão, Zabulon, Issacar, Judá, Benjamim, e até as varas das 2 tribos idólatras, Dan e Efraim. E estas varas de amêndoas, toda seca, foi colocada lá dentro na glória da Shekinah, na presença de Deus. Irmãos, aquilo, ou o crente talvez espera: eu preciso de 10 anos para ficar bom. É de uma noite para o dia. A transformação de nossas vidas é de uma noite para o dia, se você quiser e crer. É de uma noite para o dia. Aquelas mulheres na Índia, foi 3 minutos, parece, irmão Brana, de 3 a 5 minutos, que o irmão Brana disse, foi o suficiente, não foi preciso mais. E hoje, talvez depende de muito tempo, mas para aquelas que ouviram a primeira vez a mensagem e estavam meias vestidas, a hora que ela ouviu a mensagem, eu creio que o irmão Brana nem falou sobre aquelas coisas. Ele pregou esse Jesus que fala lá no interior, esse Jesus que mexe na pessoa, esse Jesus que ressuscita o caráter caído, que levanta este caráter. Ele pregou, e daqui a pouco aquele monte de mulheres estava todas com braços cruzados sobre os seus seios, porque ela estava desnuda. Simplesmente um minutinho na presença de Deus mudou a vida delas. Elas passaram a pôr roupa. Um minutinho, o encontro da samaritana com Jesus foi suficiente. Conversou um pouquinho, Jesus falou: vai lá, chama o seu marido e vem cá. Diz: não tenho marido. Você tem marido, sim. Você tem 5, e esse que você tem agora, você já teve 5, e esse que você tem não é o seu marido. Mestre, vejo que és profeta. Um segundinho só, vejo que és profeta. Israel ficou um tempão e não pôde perceber. Jesus veio para o que era seus, e os seus não receberam. Eles não puderam ver. A samaritana viu, o Pedro viu, aleluia. Quantos viram? Mas aqueles grandes não puderam ver, porque eles estavam cegos, olhando ainda lá para trás. Vocês vão ver que eles estavam olhando para o maná que os pais deles tinham comido. E eles pensavam que aquele maná valia alguma coisa. Era diferente. O que valia era aquele maná da panela dourada, que eles não sabiam nada dele. E que agora era a alimentação que ele estava trazendo para a igreja naquele momento. Ele chegou ao ponto de dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Isto é, eu sou um maná que desceu do céu. E eles disseram assim: mas nossos pais comeram maná no deserto. Olhando para aquele tipo natural, maná no deserto. Não é maná do deserto, moço. É maná da panela dourada que eu estou falando agora. O maná do deserto derreteu. O maná que eles puseram dentro de casa bichou quando passou da hora. Mas esse maná da panela dourada não. Ele permanece. Este é o alimento. Isto é o que Cristo é, alimento para a igreja. É a maneira dele alimentar o seu povo. Aleluia. Então São João capítulo 6, versículos 57 e 58. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo meu Pai.
pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o maná, este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Aleluia. Ele podia dizer: eu sou este pão que veio do céu, que aquele maná que estava na panela dourada apenas tipificava a mim, me representava, porque aquilo não desvanecia. Eu sou o pão que veio do céu agora para te alimentar. Ele é o alimento para a igreja. Não tem outra coisa que pode alimentar os filhos de Deus senão esta verdadeira palavra. Aleluia. Mas eu tenho que terminar sobre as varas. 12 varas foram postas na presença de Deus, cada uma com o nome da tribo, mas na vara que era de Levi foi o nome de Arão. A vara de Levi foi posto o nome de Arão. Foi o que o próprio Deus falou através de Moisés. Diz: e será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Isto é maravilhoso. Mas antes ele diz aqui, Números 17:3: porém o nome de Arão escreverá sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E quando chegou ao ponto de colocar aquele nome Arão na vara de Levi, porque é a tribo sacerdotal, foi colocada lá na presença de Deus. Sabe uma coisa que eu gosto de ver? Eles deveriam notar que eles poderiam pertencer à tribo de Abirão, de Coré, de Datã, daqueles homens que faziam-se melhor do que Moisés, que fazia o povo, querer fazer o povo descrer da pessoa de Moisés, do ofício que estava em Moisés. Mas os verdadeiros eleitos nunca eles conseguiriam fazer aquilo. Mas Datã, Abirão, Coré, suas famílias estavam passando por esse momento terrível, e eles deveriam ter notado isto. De uma noite para o dia chegou aquele momento propício, quando Moisés disse para Arão: agora pode ir lá buscar esta vara. Ele chegou lá, olhou, as varas estavam todas secas. Verso 8: e sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzira flores e brotava renovos e dera amêndoas. É impossível, mas Deus opera é assim. De uma noite para o dia, é impossível, mas Deus mostra que na presença dele, ele pega uma coisa seca, reverdece, faz ela florescer, soltar broto e dar fruto. Só Deus pode fazer isso. Ele tomou a prostituta, ele tomou o ladrão de uma hora para outra e mostrou para eles que eles podiam ser cidadãos do reino dos céus. É o que Deus tem feito comigo e com você. Ele tem nos tomado. Não é que somos alguma coisa, ele deve ter nos tomado naquela mesma condição. Se não fizemos a coisa grave, mas fizemos um pouquinho, somos culpados no mínimo, então somos culpados no máximo. Então nós somos culpados de toda maneira. Ele chegou e com a sua mão de misericórdia, com a sua mensagem da era, falou, e o nosso coração foi emolecido por essa voz. Esta é a voz de Deus. Nós podemos chegar na presença de Deus. Todo mundo que escutar esta mensagem e não descobrir que é a presença de Deus, ele está muito ruim, ele sai morto, do mesmo jeito que entrou. Mas se tiver uma semente eleita, como foi a vara do homem, diz aqui, que será a vara do homem que eu tiver escolhido, florescerá. Aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa escolhida por Deus vai florescer.
Você vai florescer. Se você não teve isso até hoje, peça a Deus: Senhor, eu quero entrar na sua presença, porque é o único lugar de proteção, é o único lugar que eu serei uma mulher conservada, abençoada, protegida, é o único lugar que eu serei uma moça abençoada, um moço abençoado, um homem resistente a Satanás. É o único lugar, é na sua presença. E esse lugar é o batismo com o Espírito Santo. Porque o Santo do Santo é o lugar do batismo com o Espírito Santo. É onde você recebe a vida de Jesus Cristo em você. Aleluia. Glória a Deus. Apenas um pouquinho. Você já pensou bem que decepção? Quando alguém daquelas tribos ficava esperando a hora que sair a nossa vara, glória, aleluia, ela, se Deus quiser, ela vai ser a escolhida, a nossa vara vai ser escolhida, porque é da nossa tribo, vai ser escolhida, porque não tem gente boa como nessa tribo minha, é ela que vai ser escolhida. E lá vem o homem de Deus, Arão, com um punhado de vara seca, e dizendo: Rubem, essa é a sua. Diz Arão: tem misericórdia. Zabulon, Efraim, Manassés, essa é a sua. Levi, essa é a nossa. Oh, mas as nossas estão todas secas. Senhor sacerdote, Arão, as nossas estão todas secas. Então, ouviram a palavra do profeta Moisés? Deus disse através dele: é a vara do homem que eu escolher. Eles deveriam se humilhar, se sujeitar cada dia àquele ministério, escutar aquela mensagem através daquele ministério levítico, porque foi o que Deus escolheu e trouxe o alimento para a igreja israelita. E você sabe que Deus escolheu para trazer o alimento para nós. Ele escolheu Pedro para trazer um alimento ali na igreja primitiva. O sumo sacerdote podia pensar: é a minha vara que vai florescer, porque nós cremos em Deus, nós cremos na lei. Mas não, quando aquilo apareceu, o sumo sacerdote não soube de nada, porque sendo Anás e Caifás sumo sacerdote naqueles dias, a palavra do Senhor veio a João no deserto, floresceu aquela vara, e diz: vai e leva esta mensagem, não aos demais, não às demais varas, mas você foi o escolhido. Depois Deus escolheu Pedro para poder ensinar esta palavra aos judeus. Deus escolheu Paulo como profeta aos gentios e trouxe esta mensagem que nós temos. E agora, irmãos, pelo final nós temos a mensagem mais sobressalente de todas. Eu não espero vir outra maior senão o que Deus vai fazer com esta que nós já temos, porque a mensagem que Deus mandou, esta supera todas as mensagens. Todas são boas, mas é promessa dele. Ele tem cada dia uma promessa acima da outra. Deus não acostuma seu povo, e Deus não tem meios de ficar advertindo o seu povo assim, com diversões humanas. Deus mostra ao seu povo sua palavra, e foi isto que Deus mandou através do irmão Branham, quando ele recebeu a mensagem que nós temos. Isto foi tudo que falou ao nosso coração. Você pode hoje ir para casa e dizer: obrigado, Senhor, porque a sua palavra é verdade mesmo. Eu sempre criei que ela é verdade. E amanhã você volta e diz: Senhor, sua palavra é verdade. Vai trabalhar, anda pela rua, glorifica a Deus. Senhor, não tem coisa melhor que sua palavra. Ela é a verdade, ela é a minha proteção. Eva saiu de trás dela, mas me esconde atrás da sua palavra. Aleluia. Foi isso que o irmão Branham diz: ó rocha eterna, segura-me em teus braços. É o lugar da segurança de todos os filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Creio que com este maná nós podemos caminhar mais um pouco, podemos andar mais um pouco. Deus tem nos ajudado bastante. Aleluia.
feche os teus olhos. Alguém aqui nesta noite que ainda não tinha ouvido sobre esta palavra, ou não tinha ainda decidido, aberto o seu coração para com este Deus, para com esta verdade. Pensa bem nisto. Você crê que Jesus Cristo é Deus? Você crê que Ele é o seu Salvador? Você crê que Jesus Cristo é o único alimento? E Jesus é a palavra, e não é uma palavra pervertida, Ele é a palavra perfeita. Se você crê nisto, você que nunca passou pela experiência de ser um cristão, você deseja vir à frente para eu fazer uma oração a seu favor apenas? Se você aceita o Senhor Jesus Cristo no seu coração, na sua vida, e faz um propósito com Ele, e diz: Senhor, eu vou te servir. Eu sei que o caminho é difícil, o caminho é apertado, é espinhoso, mas eu tenho o Senhor que me auxilia, eu tenho o Senhor que me guia, eu tenho o Senhor que me guarda, eu tenho o Senhor que me protege. Alguém aqui que quer vir aqui na frente? Você que aceita o Senhor Jesus, não é batizado e quer ser batizado ainda, a qualquer dia destes, Deus fala ao seu coração. Ele é o que perdoa os seus pecados, Ele apaga todas as suas iniquidades. Não importa que condição você está, não importa em que condição você esteja vestido ou vestida nesta noite, o que importa é se você abre o coração para esse grande mestre, este grande Salvador, aleluia, e Ele fará obra no seu coração. Glória a Deus. Não havendo, que Deus possa ajudar cada um de nós, amados, com este maná. Senhor Jesus, nós desejamos com toda a nossa alma continuar comendo este maná, nos alimentando desta palavra. Ajuda-nos nesta hora, Pai, que as pessoas ao retornar para casa, ainda que elas não tiveram talvez força para fazer sua decisão, mas algo vai tocando no coração delas. Há um tempinho, Senhor, há um tempinho para elas chegarem, o Senhor sabe. Deus fala nos corações, muda as pessoas, Senhor, muda nossos corações, tira de nós o coração de pedra e dá-nos um coração de carne. Faça-nos pessoas sensíveis à sua voz, à sua palavra. Senhor, faça com que cada um de nós tenhamos a experiência de entrar no Santo do Santo, sentir sua presença, reverdecer nossa vida, brotar renovos. Oh Pai, cada broto que deve haver em nós é uma experiência nova, é um gozo de viver na sua presença. Aleluia! Quantas vezes não florescemos e não temos então o perfume, porque a flor traz o perfume. Pai, nós queremos florescer, porque aí teremos o perfume. Nós queremos brotar renovos em nossa vida, porque aí são brotos de uma nova vida dentro de nós. Nós queremos produzir frutos, Senhor, e o fruto prova que espécie de árvore nós somos, se amendoeira ou sicômoro. Mas eu creio que ninguém é um sicômoro bravo, mas são amendoeiras, gente escolhida de Deus, povo escolhido de Deus. Deus tem vindo escolher um povo, e Ele te tomou, meu irmão, Ele te tomou, minha irmã, Ele te escolheu, e é isto que alegra o seu coração, porque foi Ele quem te buscou, Ele que te escolheu e diz: eu sou seu Deus, eu sou seu Criador, eu sou seu Salvador. Deus falou ao meu coração. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta experiência contigo. Muito obrigado por sua palavra, Senhor. Muito obrigado por seu amor sendo derramado em nossos corações. Ajuda-nos mais, Senhor, porque cremos que somos daquela vara escolhida que o Senhor tem escolhido para o rapto, para a vida eterna, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém, Senhor Deus.
Amém. Aleluia. Te agradeço.